Olá, queridos, que Deus possa abençoar você nesse tempo, nesse momento que você está me vendo aqui. Não importa o horário, que seja na parte da manhã, na parte da tarde ou agora na parte da noite. Deus possa abençoar muito a sua vida, tá bom? Seja bem-vindo aqui ao nosso momento de devocional pastoral, tá? Essa semana nós estamos falando sobre a igreja, né? Conversando um pouco sobre a igreja primitiva, sobre aquilo que nós temos como temos que aprender com a igreja primitiva, que nós temos que aprender com aquilo que a igreja primitiva tem nos ensinado. Ontem eu falei sobre a importância da palavra na igreja e hoje eu quero estar falando com vocês sobre a importância da oração na igreja local, tá bom? A importância da oração na igreja local. Eu quero ler o nosso texto base, que é Atos capítulo 2 e o versículo 42, que diz assim: perseverava na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Então, uma das características de uma igreja forte é uma igreja que tem e vive uma vida de oração. A igreja que ela está vivendo em oração, ela se torna uma igreja poderosa, uma igreja forte. Os crentes, que oram, eles se tornam pessoas fortes, pessoas poderosas, porque a oração nos dá poder. E nós podemos ver que a igreja em si, ela já nasceu debaixo de uma promessa de oração, né? O Senhor Jesus, quando ele promete o Espírito Santo, ele fala: vão para Jerusalém, que até do alto vocês sejam revestidos de poder. Ali em Lucas capítulo 24, versículo 49, olha, sobre vocês envio a promessa do meu Pai, fique em Jerusalém, até que do alto seja revestido de poder. Nós vamos ver ali no capítulo 1 de Atos, nós vamos ver que os discípulos, eles se reúnem, O versículo 12 do capítulo 1 diz o seguinte: então voltaram para Jerusalém, do monte chamado Oliveira, que estava daquela cidade tanto como a jornada de um sábado. Quando ali entraram, subiram ao cenáculo onde se reunia Pedro, João, Tiago, André, Filipe, Tomé, Bartolomeu, Mateus, Tiago, filho de Alfeu, Simão o Zelote, Judas, o filho de Tiago, e todos esses perseveraram unanimemente em oração. Então veja, os cristãos da igreja primitiva, eles estavam preocupados com a sua vida de oração. Eles aprenderam isso com o Senhor Jesus. Eles compreenderam a importância de oração com o Senhor Jesus, Nós podemos ver que os próprios discípulos do Senhor pediram para o Senhor Jesus ensiná-los a orar, Ali em Lucas capítulo 11, você pode conferir comigo na sua Bíblia, Lucas capítulo 11, olha só o que o Senhor Jesus, o que os discípulos, eles pedem para o Senhor. Diz assim, capítulo 11, versículo 1, de uma feita, de uma ocasião, estava Jesus orando em certo lugar, quando terminou, um dos seus discípulos lhe pediu: Senhor, ensina-nos a orar, como também João ensinou aos seus discípulos. Veja que os discípulos do Senhor, eles se preocupavam com a oração. Eles se preocupavam em terem uma vida de oração, de busca, de clamor, Eles aprenderam isso com o Senhor Jesus e o Senhor Jesus ensinou isso. Nós podemos ver que Jesus se preocupava com a questão de oração. O próprio Senhor Jesus, que
É Deus. Ele se preocupava em ter comunhão com o Pai. E ele ensinava sobre a oração. Tanto a oração coletiva, né, que nós oramos junto, como a oração no silêncio, né, que nós chamamos de TSD ou de devocional. Aqui em Mateus capítulo 6, você pode também conferir aí na sua Bíblia. Você pode conferir também na sua Bíblia. Mateus capítulo 6, versículo 6, diz o seguinte: Tu, porém, quando orares, entra no teu quarto e fecha a tua porta e ora ao teu Pai que está em secreto, e teu Pai que vê em secreto te recompensará. Olha que coisa forte. Jesus está ensinando a oração silenciosa. O momento que você entra no seu quarto, que você fecha a sua porta e você ora ao Pai. Quarto é lugar de intimidade. Quarto é lugar de relacionamento. Então é no quarto da nossa oração que nós temos as maiores experiências com o Senhor. Então, o que eu quero ensinar para você, nós aprendermos junto, é que a oração ela faz parte de uma vida cristã forte. O nosso devocional, ele tem que fazer parte da nossa vida cristã como algo importante para nós. Tirarmos o nosso momento, o nosso TSD, o nosso devocional, um tempo de qualidade com o Senhor. Não sei se você já tirou hoje, se você ainda vai tirar, mas tira o seu tempo de qualidade. Ele diz o seguinte: quando você orar, entra no teu quarto. Intimidade. O quarto é lugar de intimidade, o quarto é lugar de nós aprendermos com o Senhor, ouvir a voz do Espírito Santo, aprender com o Espírito Santo, né? E tem mais, aprender com o Espírito Santo, porque o Espírito Santo ele escuta as nossas orações, né? E ele intercede por nós com gemidos inexplicáveis. Então isso é importante. A igreja primitiva entendeu a importância de orar. Ela compreendeu, né? Ela compreendeu a importância de orar. Então, na fundação da igreja aqui, quando a igreja é fundada, uma das primeiras coisas que a igreja se preocupa é doutrina dos apóstolos, a palavra de Deus e oração. A oração tem que fazer parte da nossa vida em todos os momentos para que nós possamos ter uma vida cheia do Espírito Santo. Tem um texto que eu gosto muito também, é o texto do capítulo 4 e o versículo 31 de Atos dos Apóstolos. Após aquela cura, né, que acontece ali no capítulo 3, né, acontece curas e milagres, a igreja começa a ser perseguida e os apóstolos são presos, né? E eles, depois que eles são soltos, né, ameaçam ele, vocês não falem mais nesse nome, né? Vocês não falem mais nesse nome. Não. O que é que eles fazem? A Bíblia vai dizer aqui que eles oram dizendo assim, agora, Senhor, olha para as suas ameaças. Eles foram ameaçados. Agora, Senhor, olha para as suas ameaças e conceda aos teus servos que anunciem com toda intrepidez, coragem, a tua palavra. Eles oram pedindo coragem, enquanto estendem a mão para fazer curas, sinais e prodígios por intermédio do teu nome, do teu santo servo Jesus. Aí a Bíblia diz que, no versículo 31, tendo eles orado, tremeu o lugar onde estava reunido, e todos ficaram cheios do Espírito Santo. E com coragem, com intrepidez, anunciava a palavra de Deus. Então, o que a oração vai fazer conosco? Ela vai nos dar coragem para anunciar a palavra de Deus. Ela vai nos fazer crentes poderosos para anunciar a palavra de Deus. Um crente que ora é diferente. Uma pessoa que ora, ela tem atitudes diferentes. A oração tem poder de abrir as prisões, de curar os enfermos. A oração tem poder de fazer coisas poderosas e grandiosas. Então eu quero motivar você nesse tempo a viver uma vida
inteiramente entregue à dependência de Deus, que é viver em oração, que é crer no poder da oração. Ela abre prisões, né? A Bíblia diz que Pedro foi preso, né? Mataram Tiago à espada no capítulo 12 de Atos. Prenderam Pedro, mas a igreja se reuniu para orar. E quando a igreja se reúne para orar, milagres acontecem. Não há prisões que não possa ser aberta se a igreja se reúne para orar. E eu quero, nesse tempo, motivar você, meu irmão e minha irmã, a vivermos uma vida de oração. É tempo de nós orarmos. É vontade de Deus a salvação de todos os homens. É vontade de Deus que nós levantemos as mãos e oramos por todos, pela salvação de todos. Que Deus possa te abençoar. Vamos estar de volta amanhã, dando continuidade à nossa série Igreja Primitiva, falando um pouquinho sobre oração, tá bom? Deus te abençoe, Deus abençoe você, Deus abençoe sua casa, Deus abençoe sua família. Que a graça do Senhor Jesus possa cobrir você e que a paz do Senhor Jesus possa estar na sua casa e na sua vida. Deus te abençoe e voltaremos em breve.